noite, amigos e amigas. Vamos ao nosso canal de Escola Teológica Católica de hoje. Antes, vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos abençoe nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela também nos abençoe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos, amigas. Vamos continuar hoje o nosso estudo bíblico, tá? Eu já estou com a minha Bíblia aqui de Jerusalém, tá bom? Para a gente poder dar sequência ao que a gente está estudando, que é o livro do Gênesis, tá? Nós estamos estudando os patriarcas, tá? Nós já estudamos sobre Abraão, passamos aí toda a vida de Abraão, tudo aquilo de mais importante, né, que Abraão fez, né? Nós podemos destacar a fé de Abraão, né? Na aula passada, a gente estudou um pouco sobre Isaac, tá? Podemos ver um pouco da vida dele, ele que... Fazendo um resumo rápido, né? Abraão casou com Sara e teve 2 filhos. Com a escrava Agar, teve Ismael, e com Sara, sua mulher, que era estéril, depois Deus deu a graça dela conceber, ele teve Isaac, tá? Então, na aula passada, a gente estudou sobre Isaac, que era filho de Abraão, e se casou com Rebeca, e teve 2 filhos, Esaú e Jacó, tá? Esaú gostava de caça e Jacó era pastor de ovelhas. Então, nós terminamos na aula passada falando sobre a bênção que Isaac deu, era para Esaú, mas acabou dando para Jacó, não é? E Esaú ficou com tanta raiva que queria até matar o próprio irmão, porque Isaac deu a bênção para Jacó, que era dele, né? Porque a mãe dele, Rebeca, lá fez com que nós vimos na aula passada, né? Está no capítulo 27 do livro do Gênesis. E depois nós vamos continuar daí onde a gente parou. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre Jacó. Então, nós estudamos sobre Abraão, estudamos sobre Isaac, e agora vamos começar a estudar sobre Jacó, tá bom? Então, na aula passada, nós paramos aí no capítulo 27. Então, hoje nós vamos dar sequência no capítulo 28. Do capítulo 28 até o 36, vai falar de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, ok? Então, hoje nós vamos começar, então, a estudar sobre a vida de Jacó. Talvez não dê para a gente estudar tudo hoje, então nós devemos fazer em 2 partes, tá? Porque são 20, do capítulo 28 até o 36, são praticamente 8 capítulos falando de Jacó. Então, para a gente não correr muito, então é bom a gente dividir em 2, tá bom? Então, no capítulo 28 aí, diz que Isaac envia Jacó a Labão. Por quê? Porque, como eu falei, Esaú queria matá-lo, então Rebeca pediu para que Jacó fosse para os parentes dela. Ela tinha, né, um parente chamado Labão, então Isaac abençoou Jacó e falou então para ele ir. Então diz aí no capítulo 28, então,
né, que enviaram Jacó, né, Isaac despediu Jacó e este partiu para Padã-Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú. Tá? Inclusive, aí no versículo 3 ele diz que El Shaddai te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que tornes uma assembleia de povos. Então, por quê? Porque de Jacó vai nascer, né, o povo israelita, né? Tanto que depois Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, tá? El Shaddai é o nome, é um dos nomes, né, de Deus. Então a gente vai ver muitos nomes aí de Deus, Adonai, o Shaddai, muitos outros. São nomes, né, que a gente atribui ao nosso Deus, tá? E o próprio Javé, que os judeus não pronunciam, ok? E acontece uma coisa interessante aí, que Rebeca e Isaac não querem que Jacó se case com mulheres pagãs. Por quê? Para que não se corrompa a fé. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que os pagãos eles adoravam muitos deuses, então podia levar, eles tinham medo que levassem ele para a idolatria. Tá? Então diz aí também que tanto Isaac quanto Rebeca não queriam que Jacó arrumasse uma mulher que não fosse israelita, que fosse de outros povos, vamos dizer assim. Mas isso acabou acontecendo com Esaú. Diz aí, no versículo 6 até o versículo 9, que Esaú ele foi à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que ele possuía, Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão. Então, o Esaú acabou casando com várias mulheres que não eram judias, que eram pagãs, tá? Assim como Ismael também. E desses descendentes aí vieram os árabes, que, né, são hoje os muçulmanos, tá? Diferente então dos israelitas, que eram judeus, ok? Que aí é Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, dessa descendência. E já da descendência de Ismael e Esaú, nasceu quem? Os muçulmanos, os árabes, ok? Nós já explicamos essa questão, né, até hoje, da briga deles lá em Jerusalém. E depois acontece uma passagem muito interessante que eu quero ler com vocês, tá? É o sonho de Jacó. Então, no caminho que Jacó vai, né, da casa dele até a casa de Labão, acontece um texto muito interessante que vale a pena a gente ler, tá? É um texto muito bonito. Diz aí o sonho de Jacó. Então, aqui, gente, a gente já começa a ver a questão dos sonhos. Jacó, o próprio José, depois a gente vai ver, Daniel, depois o próprio São José também no Novo Testamento. Tá? Então, os sonhos já é uma coisa lá desde o Antigo Testamento. Então, muita gente pergunta, o sonho é uma coisa... o que é o sonho, gente? Deus pode nos falar através de sonhos? Pode. Como falava na Sagrada Escritura, Deus pode, mas veja, nem sempre o sonho pode ser uma coisa sobrenatural, porque o sonho é o nosso inconsciente trabalhando. Quando a gente dorme, o nosso, né, inconsciente continua trabalhando, vai para o consciente, e tudo aquilo que a gente viveu, que entrou ou pelos nossos sentidos, pela boca, pelo tato, pelo ouvido, pelo aquilo que a gente viu, à noite ele aflora, a gente deita, dorme, e aquilo. Isso aí é uma coisa difícil de explicar. Isso aí quem pode explicar melhor são os psicólogos, os psiquiatras, não é? Então, isso aí Então, o sonho ele é uma coisa muito complexa. Ele pode ter um significado natural e ele pode também ter um significado sobrenatural. Então, Deus pode usar o sonho? Pode. Né? Deus usou vários homens do Antigo e do Novo Testamento para dar mensagens através de sonho. Tá? Vários santos também na história da igreja tiveram revelações através de sonho. O próprio São João Bosco, Dom Bosco, que é muito conhecido, os sonhos de Dom Bosco eram muito proféticos. Né? Ele sonhava e acontecia. Tem muitos sonhos de Dom Bosco que eram proféticos. Tá? A própria Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, né? Houveram várias santas da Igreja Católica, santos e santas, que tiveram sonhos, papas. Né? O próprio Papa Inocêncio III ele teve um sonho
onde, né, uma pessoa estava escorando a igreja. Era quem? Era São Francisco de Assis, que depois foi lá conversar com ele. E Deus falou com ele: reconstrói a minha igreja, reforma a minha igreja, não deixe que a minha igreja, né, acabe. Então, o próprio Papa da época teve sonhos com São Francisco de Assis reformando a igreja, ok? Então, isso é muito normal na história da igreja, tá, gente? Então, mas hoje, a igreja ensina o quê? Quando você tiver um sonho que você acha que é um sonho sobrenatural, você deve procurar um diretor espiritual, tá? Um padre, tá? E se for uma coisa mesmo sobrenatural, você tem que ter uma interpretação. Então, você deve buscar uma pessoa de Deus para poder dar essa interpretação. Você nunca deve fazer, assim como a gente não deve fazer na Sagrada Escritura uma interpretação pessoal, o sonho também a gente não deve sair também interpretando do nosso jeito, porque a gente não tem esse poder, vamos dizer assim. Então, quando você tiver um sonho que você achar que é Deus que pode estar falando com você, procure um diretor espiritual, ok? É o que a igreja nos ensina. Então, vamos ver aí esse sonho que Jacó teve, que é muito bonito e muito interessante. Vamos lá. Está aí no capítulo 28, no versículo 10. Jacó deixou Betsabeia e partiu para Harã. Coincidiu de ele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sob a cabeça e dormiu neste lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu. E anjos de Deus subiam e desciam por ela. Entenderam? Então ele sonhou que tinha uma escada, onde essa escada ia do céu, da terra até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Tá? É o que ele sonhou. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Então, aquela terra ali seria depois a terra prometida, a terra de Canaã, tá bom? Tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Por quê? Porque da descendência dele nasceria o Messias. Então, a mesma promessa que Deus fez a Abraão e a Isaac, Deus fez a Jacó. Tá? Então, Deus fez uma aliança com os patriarcas, ok? Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que prometi. Então, gente, quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre. Então, a igreja ensina que as promessas pode ser feita? Pode. A gente pode fazer promessa? Pode. Mas toda promessa que a gente fizer, a gente tem que cumprir. Tá? O catecismo da igreja diz bem claro: se você fez uma promessa, cumpra. Por quê? Porque você está colocando Deus como testemunha. Aqui diz bem claro. Tá? Todas as promessas de Deus se cumprem, porque Deus é fiel. Então, se você também fez uma promessa a Deus, você deve cumprir. Se você algum dia fez uma promessa e não pôde cumprir, vá ao sacerdote, porque ele é um ministro de Deus, conte isso para ele em confissão e peça primeiro perdão a Deus, porque você não cumpriu, e peça para que ele, para você trocar essa promessa, entendeu? Você possa fazer uma outra, tá bom? E que você possa se arrepender por não ter cumprido, tá? Mas você nunca deve fazer uma promessa que você não cumpra, tá? Porque você está colocando Deus como testemunho, entendeu? Jacó acordou de seu sonho e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Teve medo e disse: Este lugar é terrível. Não é nada menos que uma casa de Deus e a porta do céu. A igreja interpreta isso como a igreja. A igreja é a casa de Deus, tá? Então, do mesmo jeito que você deve respeito a Deus, você também deve procurar também ter muito respeito na casa de Deus. Porque você viu o que Jacó disse aí. Esse lugar é terrível. Tá? O Senhor está presente. Tá? Ali é a casa de Deus. Deus está ali.
Então, gente, isso é uma coisa muito séria que eu gostaria de dizer aqui. Quando você for para a igreja, tá? Lembre que você está indo para a casa do Senhor. Deus está presente em toda parte. Deus é onisciente. Mas ali, Jesus está presente, inclusive fisicamente, no sacrário. Eu já falei que a hóstia que sobra, ela é colocada ali no sacrário. É o corpo e sangue de Cristo. Então, Jesus está presente ali fisicamente, seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, você nunca deve ir para a igreja como você vai para uma festa, a começar pela sua vestimenta, mas também, primeiramente, um lugar de silêncio, de recolhimento, tá? Então, você deve ali fazer seus pedidos, seus agradecimentos, sua adoração. Por isso que a igreja ensina que você deve se prostrar diante do altar. Se você estiver diante do Santíssimo, fazer ou ajoelhar diante de Jesus. Né? Então, ali, gente, não é um lugar qualquer. Por que eu estou falando isso? Me causa uma dor muito grande no meu coração quando eu vejo gente conversando, gente, né, uma falação alta dentro da igreja, na hora da missa, entendeu? Eu estou falando porque eu vejo. Tá? Isso aí é uma coisa que me deixa muito triste. Tá? Gente, ali é a casa do Senhor. Jesus está ali presente. Tá? Se Jesus for na sua casa, você vai receber Jesus de qualquer forma. Tá? Então, ali é um lugar de respeito. Ok? Então, ensine já as crianças também. Eu sei que criança é mais difícil, tá? Mas não é porque ali é a igreja, que ali tem a missa, que você também vai fazer o que você quiser, o que você quer ali, não. Na sua casa não é assim. Você na sua casa você não exige respeito das visitas que vai na sua casa. E na casa de Deus você vai se portar de qualquer jeito? Então, olha o que Jacó disse aí. Este lugar é terrível, não é nada menos que uma casa de Deus e a porta do céu. Por que é a porta do céu? Porque Deus está presente. Assim como Deus está presente no meu coração e no seu coração, Deus ali está presente, porque ali é a casa dele. Tá? Senão não precisava de igreja, gente. Por que Jesus fundou a igreja, então? Entendeu? Então não precisava disso. A gente se reunia em casa e pronto, tá bom. Rezava em casa, tá bom. Se Jesus fundou a igreja, é para a gente ter respeito. É assembleia, como diz ali. Entendeu? A igreja quer dizer assembleia. É para a gente se reunir? Sim. É para a gente se reunir em comunidade? Sim. Para louvar a Deus em comunidade. Mas também não é de qualquer jeito. Agora, depois da celebração, no pátio, ali sim, ali a gente pode conversar, sem problema nenhum. Eu estou dizendo dentro da igreja, na hora da celebração. Começou a missa, silencie. Vá, né, com suas vestes apropriadas. Você não pode ir para a igreja como você vai para uma festa. Principalmente as santas mulheres, pelo amor de Deus. Tem um padre muito querido daqui de Itaperuna que falava isso, as santas mulheres. Tá? Vocês não sabem como que vocês são tentação para os homens. Então, não vá de qualquer jeito, não vá com decote, não vá com as pernas de fora, não cruza de qualquer jeito as pernas na igreja. Por quê? Porque isso aí tira até a atenção do homem, entendeu? Nós somos muito tentados pelo nosso olhar. A mulher não. A mulher é muito tentada por aquilo que ela ouve, né? Uma coisa que ela ouve, né, no ouvido, né? Um elogio. Já o homem não. O homem ele é muito tentado por aquilo que ele vê. Então, quer dizer, cuidado, gente. Cuidado para a gente não ser causa de queda para o outro. Entendeu? Então, vamos continuar aí. Versículo 18. Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que servia de travesseiro, ergueu-a como uma estela e derramou óleo sobre o seu topo. A este lugar deu o nome de Betel, mas anteriormente a cidade se chamava Luza. Jacó fez este voto. Aí, Jacó também fez uma promessa a Deus, tá vendo? Então, a igreja não é contra a promessa, mas você tem que cumprir. Então, Jacó fez essa promessa. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para me vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que ergui como uma estela será uma casa de Deus, e tudo o que me deres eu te pagarei fielmente o dízimo. Olha aí, então, de novo aqui fala do dízimo, entendeu? Lá, quando a gente falou sobre Abraão, Abraão também deu o dízimo, aqui Jacó também deu o dízimo.
Então, a igreja, já falei sobre isso aqui, vou repetir, mas vou falar rapidamente. A igreja não é contra o dízimo. O dízimo é uma coisa lá do Antigo Testamento. No Novo não tem a palavra dízimo. Mas, veja, a igreja não obriga que seja 10%. Tá? Isso aí é de acordo com cada fiel. Tá? Mas se você deve ser fiel, se você é dizimista, você deve ser fiel. Tá? E se você fez uma promessa, cumpra. Ok? Então, que fique bem claro que a Igreja Católica não é contra o dízimo, ela é contra a exploração do dízimo, que acontece em outros lugares. Tá? E a bênção de Deus ela é gratuita, independente se você é dizimista ou não. A bênção Deus vai te dar se você merecer. Tá? Independente, eu dou 10%, o outro dá 5%, então eu vou receber mais bênção do que o outro. Não. A bênção não está condicionada a dinheiro. Jesus disse bem claro: dai de graça o que de graça recebestes. Ok? Então, que isso fique bem claro. Ok? Mas o dízimo é bíblico. Tá? O dízimo é para você ajudar a igreja não vive de vento. Né? Você não gosta de ter uma igreja bonita? Você não quer ter uma igreja de qualquer jeito. Isso gasta dinheiro. Não é? Você gosta de ter um bom ventilador, uma boa energia, um bom som. Não é? E outra, isso Jesus falou. O sustento do sacerdote somos nós. Todo operário é digno do seu salário. O padre, ele deixa de casar para nos atender. Então, nós temos que sustentar, entre aspas, os sacerdotes, a igreja. Tá? Porque nós também não nos beneficiamos do sacerdote, do diácono, né? E da própria igreja, do próprio templo. Então, a gente tem que arcar com isso. Entendeu? Então, gente, isso aí não é nada errado. Tá? A gente ajudar a igreja. Pelo contrário. Tá? Isso aí é bíblico, está na Bíblia. Tá? Agora, a gente não pode também deixar que nos explorem. Tá? E aqueles que exploram também terão depois que acertar contas com Deus. Agora, veja, aquilo que você deu de bom coração, dê sem se preocupar se estão usando o dinheiro errado ou não, porque isso aí é Deus quem vai julgar. Tá? Se estão usando o seu dinheiro erradamente, isso aí eles vão acertar contas com Deus. Quem administra as ofertas, o dízimo. Então, é aquilo que São Paulo diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então, dê com alegria, tá? O dízimo e as suas ofertas. Mas, tá? Vamos dizer assim, dê sabendo que você está fazendo aquilo ali para Deus, tá? Não é um troca-troca com Deus. Nunca faça isso, tá? Nunca barganhe com Deus. Tá? O nosso Deus não é Deus de barganha, gente. Nosso Deus é o Deus do impossível, que nos dá até durante o sono, diz a palavra de Deus. Então, Deus não está condicionado a nada, e muito menos a dinheiro. Tá? Então, cuidado com isso, para a gente não achar que o nosso Deus ele está condicionado a dinheiro ou a qualquer outra coisa, a bens materiais. Não. Nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa. Tá? Então, gente, esse é um texto muito bonito aí que nós acabamos de ler, do sonho de Jacó. Tá bom? Depois, no capítulo 29, Jacó chega à casa de Labão. Ele, depois desse acontecimento, né, no outro dia pela manhã, ele vê uma pastora que vem para poder tirar a água, e é quem? É Raquel, uma das filhas de Labão, entendeu? Que Jacó acaba se apaixonando por ela. Assim como também Isaac se apaixonou também pela Rebeca, entendeu? Então aqui ele vê ela, primeiro ele vê algumas pessoas, alguns homens que estavam ali trabalhando, e ele pergunta se eles conhecem esse Labão, eles falam, sim, conhecemos, inclusive a filha dele está vindo ali. E quem era? Era Raquel. E quando ele viu, já logo diz que não existe amor à primeira vista, né? Mas a Bíblia diz que existe. Eu estou colocando isso aqui só para a gente descontrair um pouco. De vez em quando é bom para a gente não ficar aquele clima tenso, né? Então, às vezes, de vez em quando, a gente gosta de descontrair um pouco. Então, dizem que não existe amor à primeira vista, né? Mas aqui na Bíblia tem algumas passagens que dão a entender isso. Que Jacó viu Raquel e falou, essa é meu número, como dizia o Padre Léo. O Padre Léo gostava muito de falar isso, né? Esse é meu número, né? Se referindo quando ele pregava para os casais, vamos dizer assim. Claro, gente, que isso é uma brincadeira, né? Ninguém tem letreiro na testa, não é verdade? Isso aí depende muito, né? Não é a nossa aula de hoje. Mas aqui, Jacó
viu Rebeca, ela devia ser muito bonita, perdão, viu Raquel, né? E ela devia ser muito bonita, não é? E ele gostou dela, né? Ele, vamos dizer assim, se apaixonou por ela, inclusive, não é? E deu até um beijo nela, diz aqui, né? Eu não vou ler o texto para a gente poder ganhar tempo. Está aqui no capítulo 29, a partir do versículo 1. Logo que Jacó viu Raquel, está no versículo 10. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Já, versículo 11. Jacó deu um beijo em Raquel e depois caiu em soluços. Contou a Raquel que ele era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu para informar ao pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou em seus braços, cobriu de beijos e o conduziu para sua casa. É um costume do judaísmo saudar com um beijo, tá, gente? Eu até estou brincando aqui, né, que Jacó beijou Raquel, mas por quê? Os judeus tinham esse costume de beijar. É o que São Paulo diz, né? Saudai-vos com o ósculo santo, é um beijo, né? A gente também, às vezes, quando a gente encontra também, a gente não se beija, né? Dá dois, três beijos no rosto, né? Às vezes aperta a mão, às vezes beija, né? Mas o judeu não. O judeu ele tinha esse costume de beijar, tá? Então por isso que eu comecei a rir aqui, né? Que Jacó logo viu Raquel, já logo beijou e começou a soluçar, não é? Então não sei se foi, né, um beijo de cumprimento, se foi um beijo já estava gostando dela, né? A gente não sabe, não é? Mas os judeus eles tinham essa saudação do beijo, tanto que Judas, né, quando traiu Jesus com um beijo, e Jesus reclama: ô Judas, você me trai com um beijo, porque era a forma com que os judeus se cumprimentavam, né? Era uma forma de carinho, de amizade, e o beijo depois virou também uma forma de expressar amor, né? Tanto que os casais também, aí já é um beijo mais, vamos dizer assim, beijo na boca, né? Diferente, tá? Então, mas aqui, eu estou rindo, mas era um beijo mais de saudação, tá? Então, os judeus eles tinham esse costume, tanto que São Paulo vai dizer: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, o beijo santo, ok? É o beijo sem maldade, é o beijo de cumprimento, diferente do beijo de um casal, que aí já é uma coisa mais pro lado do romance, né? É uma manifestação de amor, vamos dizer assim, o beijo na boca, vamos dizer. Mas aqui já é um beijo de saudação, tá? E aqui, então, o Labão, então, ele saúda, né, Jacó por ele ter chegado. E ele fala: sim, tu és o osso de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Aí depois vai acontecer uma coisa muito interessante. Eu já estou rindo, porque essa história aqui o Padre Léo contava muito. Eu sempre cito o Padre Léo aqui, gente, porque eu, particularmente, eu gostava muito do Padre Léo. Por quê? Porque ele ensinava essas coisas para a gente brincando. Era o modo do Padre Léo ensinar os textos bíblicos, e ele ensinava, e sempre contando uma piada, e eu lembro dele contando sobre esse texto, que nós vamos ver agora, primeiro que ele já fala do nome do Labão, né? Ele achava esse nome muito esquisito, né? Realmente, né? Labão é um nome não é muito comum. Mas eu lembro de uma pregação dele falando do Jacó, que o Jacó queria casar com a Raquel e acabou casando com a Lia. Ele até brincava, porque a Lia talvez não era tão bonita quanto a Raquel, porque a Lia era mais velha e a Raquel era mais nova. Então o Jacó queria casar com a Raquel, ele gostava da Raquel, mas o costume da época era casar primeiro a mais velha para depois casar a mais nova, tanto que ele teve que trabalhar 7 anos para casar com a Lia e depois mais 7 para casar com a Raquel. E o Padre Léo zoando, falando que ele ficou com raiva, por quê? Porque ele casou com a mais velha, que era feia, e ele queria casar com a mais novinha, que era bonitona. O Padre Léo era terrível, entendeu? Só de eu lembrar, eu começo a chorar de rir, entendeu? Deus não gosta das coisas boas, né? Ele deve estar fazendo piada lá no céu, né? O Padre Léo era terrível. Então, esse texto é muito legal. Os 2 casamentos de Jacó.
Então vai acontecer isso que eu falei, tá? O Jacó amava a Raquel e queria casar com ela. Então o pai dela falou: então você trabalha para mim 7 anos, depois de 7 anos eu te dou ela. Só que aí o que aconteceu? Depois dos 7 anos ele foi para casar com ela e ele viu que não era a Raquel, era a Lia, era mais velha. Ele foi reclamar. Falei: não, eu trabalhei 7 anos para casar com a Raquel. E você me coloca lá, a mulher lá, a sua filha mais velha. Aí que ele enganou, né? Labão enganou o Jacó, né? Então, ele fala que aqui o costume é casar primeiro a mais velha. Eu acho que Jacó não gostou muito. Mas aí ele falou, o sogro dele falou: ó, mas se você quer casar com a Raquel, você trabalha mais 7 anos e eu te dou a Raquel também. E isso aconteceu. Veja, isso são coisas aqui, agora falando sério agora. Não foi correto, né, a atitude de Labão, né, ele enganou Jacó, não é? E Jacó teve 2 mulheres, né? Era poligamia que acontecia na época. Isso aí eu já expliquei, fiz um vídeo só sobre isso, a moral no Antigo Testamento. Então, gente, você que quer se aprofundar nesse assunto, assista esse vídeo, que está aí no nosso canal. Dentro do nosso canal tem muitos vídeos. Então, eu fiz um só sobre isso. A moral no Antigo Testamento. Então, Deus permitia, tolerava a poligamia no Antigo Testamento. Então, Jacó aqui, ele vai ter duas não, vai ter muito mais. Né? Além das 2, que é as 2 irmãs, ele também vai casar com as 2 e ainda vai ter filho com mais outras mulheres. Tá? Era o costume da época, o homem ter muitas mulheres, tá? No Antigo Testamento. Até que chegou o Novo Testamento, Jesus colocou tudo no lugar novamente. Foi dito a vocês. E isso, né, que o homem pode divorciar, até Jesus vai falar isso. Mas Jesus vai falar: porém, eu vos digo, não separe o homem o que Deus uniu. Então, Jesus vai voltar novamente o que acontecia lá no Gênesis antes do pecado. O quê? O homem ter a sua mulher e a mulher ter o seu marido, a monogamia. Então, hoje, a poligamia, para nós, não é correto. O homem ter mais de uma mulher e vice-versa. Tá? Então, era uma coisa lá do Antigo Testamento. Então, essas coisas não devem nos assustar. Tá? Eu sei que para nós hoje isso fica um pouco estranho, ver essas coisas hoje, tá? Mas era o costume da época, tá bom? Então, aí do capítulo 29, do versículo 15 até o versículo 30, você vai ver essa parte que eu expliquei aqui, do Jacó, então, do Labão, enganando o Jacó, e o Jacó, então, acabou casando com as 2 irmãs. Mas no final aqui diz, ó, Jacó uniu-se também a Raquel e amou Raquel mais do que a Lia. E ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. No versículo 29, diz que Labão deu a sua serva Bala como serva a sua filha Raquel. E aí vai começar a nascer os filhos de Jacó. Isso é importante porque os 12 filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel, que depois vai ser uma prefiguração dos 12 apóstolos. Tá? Então, os filhos de Jacó são importantes da gente entender o significado. Então, aqui, Jacó vai começar a gerar os seus filhos, ok? Então, diz aí que o Senhor viu que Lia não era amada. Por quê? Porque Jacó amava Raquel, entendeu? Ele amava mais Raquel do que Lia. Então, Deus viu isso. Então, o que aconteceu? Deus acabou fazendo Lia conceber um filho e Raquel não concebia, era estéril. Eu já falei aqui que não ter filhos no Antigo Testamento era um sinal de maldição. Era um costume também do Antigo Testamento. Então, porque Deus viu que Jacó amava mais Raquel do que Lia, então o que Deus fez? Deus fez que uma concebesse e outra não. É os desígnios de Deus, nós não podemos questionar Deus. Quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Deus sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tá? Não podemos questionar as atitudes de Deus. Tá? Deus fez assim, amém, aleluia. Tá? Então, aí Lia começa a conceber os filhos, ela concebe 4 filhos a Jacó, tá bom? Diz aí o texto aí. E acontece também que Raquel, vendo aquilo, lógico, ela ficou enciumada, como Sara também ficou enciumada quando Abrão teve um filho, Ismael, com Agar, a mesma coisa,
Ela também ficou com ciúme. Então, o que aconteceu? Raquel, vendo que ela não dava filhos a Jacó, ficou com inveja da sua irmã e disse a Jacó: faz-me ter filhos também ou eu morro. É aquilo que eu falei. Quando a mulher não conseguia engravidar, ela se achava uma amaldiçoada. Jacó, né, se irritou com Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Olha aí. Então, o próprio Jacó diz que filho, gente, é bênção de Deus, é Deus quem dá. Tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante da gente entender. Ok? Então, filho é bênção de Deus, é graça de Deus. Ah, eu quero. O Padre Léo falava isso. Ah, eu quero ter filho. Não. Filho é bênção, é graça de Deus. Tá? Nós somos cooperadores, mas quem faz é Deus. Ele até contava uma história que eu quero contar aqui. Uma mulher, né, que falava que não era desejada. Né? Ela foi reclamar com ele, com o Padre Léo. Né? Falava: padre, os meus pais não me desejaram. Aí o Padre Léo brincou com ela. Falou: ah, é? Você não foi desejado? Ninguém foi, nem eu fui desejado. Pode ser até que o meu pai e a minha mãe quiseram ter um filho, mas não eu e você. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos por Deus, diz a carta aos Colossenses. Tá? Ele cita lá a passagem que eu não me recordo agora de cabeça, onde São Paulo vai dizer que nós somos escolhidos por Deus desde o ventre materno. Então, gente, nós fomos escolhidos. Quando o óvulo, o espermatozoide fecunda o óvulo, Deus escolhe ali uma alma que nunca existiu. Já expliquei isso aqui. Então, é Deus quem nos escolhe. Então, nenhum de nós aqui foi desejado pelo pai e pela mãe. Pode até ser que algum dia nossos pais quiseram ter um filho, mas não eu e você. Eles não sabiam. Quem escolheu? Foi Deus. Ele até brincava, né? Durante não sei quantos milhões de espermatozoides, fecundou um. É uma eleição mesmo. Nós somos eleitos de Deus. Ele falava, né? Ele pregava muito bem sobre isso. Né? Nós somos eleitos de Deus mesmo. Né? Ele até fazia uma comparação que eu morri de rir, né? Que até esses políticos que roubam milhões aí não se compara à nossa eleição. Né? Que às vezes o fulano é eleito com não sei quantos milhões de votos e a nossa eleição foi muito maior. Ele falando, né? Eu morri de falar. Então, quer dizer, mas por isso que eu falo, ele falava brincando, mas é verdade. Nós somos eleitos de Deus. Deus nos escolheu desde o ventre materno. Então, isso é muito sério. Jacó vai dizer aí: por acaso eu estou no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Então, aquelas mulheres que não podem conceber, não reclamem, entendeu? Deus tem um propósito na tua vida. Entenderam, gente? Então, nós não podemos questionar Deus. Você pode adotar, você pode trabalhar numa creche, cuidando de criança, não é? Só não faça uma coisa: não reclame, não questione Deus. Deus sabe de todas as coisas. Talvez, né, Deus evita uma coisa hoje para uma coisa muito pior lá na frente. Tá? Então, gente, não vamos questionar os desígnios de Deus. Agora, se você teve a graça da maternidade, louve a Deus, que é graça de Deus. Ok? A concepção. Tá? Aí, o que vai acontecer? A serva que Deus tinha dado, que Labão tinha dado para Raquel, vai conceber de Jacó. Diz aí no versículo: eis minha serva Bala, aproxima-te dela e que ela te dê a luz sobre os meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Ela lhe deu, pois, como mulher sua serva Bala a Jacó e uniu-se a ela. Bala concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Entendeu? Era um costume da época, assim como a serva de Lia também vai fazer a mesma coisa. Depois que Lia parou de conceber, a serva da Lia também vai dar um filho a Jacó. Tá? Então ele teve várias mulheres, além das duas dele, ainda teve outras também. Teve mais de uma, né? Mais de duas. Davi e Salomão teve várias mulheres. Salomão teve, a Bíblia fala que teve mais de 1000 mulheres. Claro que isso é simbólico, ninguém pode ter mais de 1000 mulheres, ninguém aguenta. Mas isso quer dizer o quê? Que ele teve muitas mulheres, entendeu? Inclusive que levaram ele para a idolatria. Então, gente, era um costume da época a poligamia, o homem ter muitas mulheres, ok? Que no Novo Testamento Jesus vai colocar no lugar, como eu já expliquei, ok? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Há controvérsias, né? Tem gente que acha que foi bom, tem gente que acha que foi ruim.
O padre Léo falava que por isso que os padres não casam mais, porque o Davi, Salomão, Jacó, esse povo gastou a cota toda, ele falava. Né? Então, por isso que os padres não casam. Né? Porque já que eles casaram com muita mulher, então ficou faltando para os padres, né? Ele falava. Né? Ele era uma graça. Mas isso é coisa que a gente não tem como saber. Né? Isso é um plano de Deus, mas a gente sabe o quê? Que antes do pecado, Deus fez o homem e a mulher, cada um tem a sua mulher e o seu marido. Depois aconteceu essa desordem, vamos dizer assim, da poligamia, não é? Que depois, no Novo Testamento, Jesus colocou novamente no lugar, como eu já expliquei. E São Paulo vai dizer que é bom que o homem não tenha nem mulher. Então, olha como é que São Paulo já faz até mais. São Paulo já é mais radical do que o próprio Jesus. Jesus fala: cada um tem o seu marido, cada homem tem o seu marido, e cada mulher tem o seu marido, e cada marido tem a sua esposa. São Paulo ele vai ser mais radical ainda do que o próprio Cristo. Ele vai dizer: é bom que todos fossem como eu, ou seja, não tivesse mulher. E a mulher também não tivesse homem. Para quê? Para servir mais a Deus. Por isso que a igreja entendeu a questão do celibato. O padre não deve casar para ficar 100% para a igreja. Tá? Mas eu não estou dizendo, gente, que não seja para a pessoa casar. Não estou dizendo isso. O matrimônio é um sacramento. Eu estou dizendo, tá, que a diferença do Novo Testamento para o Antigo. O Antigo, né, vamos dizer assim, tolerava várias mulheres, né? Agora, também é um conceito machista também, né? O homem podia ter várias mulheres, mas a mulher não podia ter vários homens. Tá? A gente tem que falar isso aqui. A Bíblia ela foi escrita num contexto totalmente machista. O homem pode fazer tudo, a mulher não pode fazer nada. Tá? Então, hoje também, nós não somos a favor nem do machismo e muito menos do feminismo também. Nós não somos a favor nenhum dos dois. Tá? Mas, realmente, a Bíblia foi escrita num contexto machista. Ok? Então, gente, aí, então, Jacó, ele vai conceber, então, vai ter vários filhos aí com Lia, ter 4 filhos com Lia, e vai ter vários filhos, vai ter outros filhos com as 2 servas escravas, né? Tanto da Lia quanto da Raquel, tá bom? Mas aí no versículo 22 do capítulo 30, olha aí o que diz. Então Deus se lembrou de Raquel. Ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus retirou a minha vergonha, porque ela não podia ter filho, tá vendo? E ela o chamou de José, dizendo que o Senhor me deu outro. Então, José quer dizer isso, que o Senhor me deu outro. Então, aquele José, que depois nós vamos ver a história dele, é filho de Jacó com Raquel. Tá? Então, ela era estéril e ela acabou concebendo, entendeu? E no versículo 21 aí, diz que Jacó também teve uma filha, que se chamava Dina. Só que naqueles 12 filhos de Jacó, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, depois dos 12 apóstolos, essa Dina não aparece. Por quê? Aquilo que eu falei. A Bíblia só conta os homens. As mulheres eram totalmente descartadas, desprezadas mesmo. Tá? Era um contexto machista da época. Tá? Não é correto, mas, infelizmente, era o contexto. Agora, interessante, isso aqui é o contexto judaico. O cristianismo foi a primeira religião que abriu as portas para as mulheres, tanto que Jesus andava com muitas mulheres. Não é? Maria Madalena, não é? A própria Maria, mãe de Jesus. Jesus sempre andou com muitas mulheres. Então, quer dizer, o cristianismo foi o primeiro que abriu, vamos dizer assim, para a mulher ter vez, vamos dizer assim. Tá? Agora, aquilo que eu falei, também não vamos aos extremos também, igual o feminismo que é aí também, abrir, querer que a mulher também seja a dona de tudo também. Não é assim também. Eles têm que ter igualdade. Tá? Os 2 sexos têm que ser iguais, gente. Deus não fez o homem maior e nem a mulher. Deus os fez iguais, imagem e semelhança de Deus. Não é para um querer ser mais do que o outro, são auxiliares. Tá? Então, mas infelizmente nessa época era assim. Era um conceito machista. Tá? E depois diz aí que Jacó, ele se enriqueceu, ele começou a trabalhar para Labão e ele começou a enriquecer. Por quê? Porque Deus estava com ele. Isso é uma coisa interessante.
tá? Quando você serve a Deus, quando você é uma pessoa temente a Deus, você, com certeza, Deus vai te abençoar. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, não, tá, gente? Eu estou falando, tá, que se você serve a Deus, você é uma pessoa abençoada, tá? Mas isso não quer dizer que a sua bênção é só material. Não é isso que eu estou dizendo. O Antigo Testamento, ele foca muito nessa questão da bênção material, vamos dizer assim. Tem muitos salmos, por exemplo, que falam sobre isso. Mas o Novo Testamento, não. O Novo Testamento, Jesus, ele fala mais da bênção espiritual, que é a mais importante. Isso não quer dizer que Deus também não possa te abençoar materialmente. Não é isso que eu estou falando. Tá? Não é pecado você ter uma boa casa, um bom carro. Não é pecado. Desde que seja honesto. Desde que você tenha ganho honestamente. Agora, você também não pode ser escravo dessas coisas, ok? Então, diz aí que Jacó ele acabou se enriquecendo e isso causou um pouco de inveja no Labão. Claro, né, gente? Toda pessoa que acende, ela causa inveja no outro. Né? Infelizmente, isso é fruto do pecado original, tá? Inclusive, a inveja é um pecado capital. Eu já fiz um vídeo aqui também sobre os pecados capitais, que a inveja entra nele. Então, você pode procurar aí também nos nossos vídeos, tá? Os pecados capitais, tá bom? Então, aí no capítulo 30, aí, você vai ver, então, que Jacó ele enriquece e Labão começa a ter inveja dele a ponto de Jacó ter que fugir. É o que nós vamos ver aí no capítulo 31 em diante, que nós vamos ver, se Deus quiser, na próxima aula. Então, eu vou deixar esse restinho da história de Jacó para a nossa próxima aula. Então, a gente termina a história de Jacó e depois a gente vai para José, o filho de Jacó. Então, nós paramos aí no capítulo 30, ok? No capítulo 30, aí a partir do versículo 25, ok? Como que Jacó se enriqueceu? E depois a fuga de Jacó. E aí, se Deus quiser, na próxima aula, então, a gente encerra sobre Jacó e depois a gente dá sequência ao nosso estudo do livro do Gênesis, falando sobre José do Egito, o filho de Jacó. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? É bom que a gente descontraiu também um pouco. Eu vou ver se eu procuro sempre fazer isso, tá, gente? Para a gente poder... Por quê? Porque o estudo bíblico, ele não é um estudo fácil, tá? Então, para não ficar muito cansativo, então é bom fazer essa dinâmica, que eu aprendi muito com ele, com o Padre Léo, com outros pregadores, tá? Para não ficar aquela coisa muito séria, muito maçante. Às vezes a pessoa até dorme, não é? Então, às vezes a gente fazendo assim uma aula assim, mais dinâmica, às vezes fica mais legal, não é? Para a gente poder entender melhor a palavra de Deus. E eu, graças a Deus, eu sempre procuro me espelhar nessas pessoas que eu vejo que só trazem coisas boas para a gente. Né? O próprio padre Christian Shankar também, que eu gosto muito do padre Christian. Né? O próprio padre Reginaldo Manzotti também, eu gosto muito também da pregação dele, porque também não deixa ficar aquela coisa muito... É claro que também nós temos padres também que tem uma linha mais séria. Por exemplo, o padre José Augusto, que eu gosto muito. Só que o padre José Augusto é um padre mais sério, né? Então, ele já não brinca tanto, vamos dizer assim. Ele é mais rígido, vamos dizer assim. Mas eu gosto muito dele também. O padre Paulo Ricardo, também é um cara mais sério. Mas também temos aqueles padres, né, mais light, vamos dizer assim, no jeito de passar a mensagem que eu citei aqui. Então, eu gosto de me espelhar muito neles, tá? Para não ficar aquela coisa muito aquilo que eu falei, né? Muito maçante, muito... Porque não é fácil, gente. A gente estudar a Sagrada Escritura não é fácil. Né? Então, principalmente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito complicado. Então, é bom a gente estar sempre estudando e descontraindo, rindo um pouco. Né? Então, eu peço a vocês aí que continuem nos acompanhando, tá? No canal, compartilhe com outras pessoas, para que a gente possa continuar aí estudando a palavra de Deus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pedimos, Senhor, que nos abençoe e nos ilumine nesta noite, né, para que nós possamos, com a graça de Deus, seguir em frente na nossa caminhada para a terra prometida, que é o céu. Estivemos e permaneceremos todos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.